Hebreus 11, a natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Levanta as tuas mãos a palavra de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Glória a Jesus. Palavra de Jesus, palavra de Deus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Hoje, o Senhor revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. O Senhor quer ver até que ponto está a nossa fé nesta noite. E foi através da fé que a irmã alcançou as misericórdias de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é através da fé que nós estamos aqui nesta noite. Ou seja, se eu perguntar para as irmãs, se eu perguntar para os irmãos, o que você veio fazer aqui nesta noite? O que você vai me responder? Eu vim cultuar a Deus. Eu vim cultuar a Jesus. Verdade. Você veio cultuar a Deus, você veio cultuar a Jesus, mas eu te pergunto nesta noite, então me mostre Ele. Me mostre Ele. Por que, irmãos? Por que da pergunta nesta noite, me mostre Deus, me mostre Jesus? Porque muitas, no dia de hoje, estão professando uma fé que não existe, que é a adoração à imagem de escultura. Eles acham que aquilo lá é Deus, eles acham que aquilo lá é Jesus, mas não é não. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você pode não estar vendo Jesus aqui no altar. Você pode não estar vendo Deus aqui no altar, mas uma coisa eu te garanto, que é notória a presença do Senhor Jesus, que se você começar a glorificar a Deus, você vai sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus. E agora,
para crer. Irmãos, quando chegaram para os discípulos e falaram que Jesus havia ressuscitado, teve um discípulo que falou assim: eu não creio, e eu só creio vendo. E passaram-se alguns dias, e o Senhor Jesus se manifestou para eles, e chegou para esse discípulo e falou assim: ô Tomé, vem aqui, está vendo na palma da minha mão? Veja a palma da minha mão, veja o meu lado. Aí o que ele falou? Senhor, é o Senhor? Aí o Senhor respondeu para ele: Tomé, eu fiquei 3 anos junto de vocês, e você não crê? Eu pedi para falarem para vocês que eu havia ressuscitado, mas você foi um dos que não creu. Mas na palavra de Deus diz, irmão, bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê que Jesus está aqui agora. Oh, glória a Deus! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Está vendo? Bem-aventurados são vocês, irmãs. Bem-aventurados são vocês, irmãos. Bem-aventurados somos nós que não presenciamos, não vemos a figura de Jesus aqui nesta noite, mas podemos sentir a sua majestade, podemos sentir o seu poder, porque é bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Glória a Deus, aleluia. Se a irmã não tivesse fé, a irmã estaria fadado ao cemitério. Se a irmã não tivesse fé, a irmã estaria fadado à morte. Mas ela teve fé, ela não viu Jesus, mas quando ela clamou, o próprio poder de Deus, o próprio poder de Deus através do Espírito Santo, que é fogo, queimou a sua enfermidade e deu a bênção e deu a vitória para ela. Por que a igreja do Senhor não vê maravilhas como deveria ver no dia de hoje? Por quê? Por quê? Porque há muita dúvida no coração do homem. O homem deixou entrar dúvida no coração dele. E a palavra de Deus diz que onde há dúvida não há operação de Deus. Onde há dúvida não há operação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes aquele irmão, muitas vezes aquela irmã é revelado pelo Espírito Santo de Deus. A bênção está praticamente junto dele, mas através de um pensamento negativo, através de uma dúvida, aquela bênção é adiada. Por que aquela bênção é adiada? Porque não creu, na verdade da palavra de Deus. Glória a Jesus. Pela fé. Por quê? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Mas a fé é só para os antigos? A fé é só para as antigas? Que através da fé operavam sinais e maravilhas, como Moisés lançou o seu cajado sobre o mar, e o que aconteceu com o mar? O mar não abriu. Pela fé, Eliseu não chegou até o Rio Jordão e tocou com, aleluia, a capa de Elias e falou assim, e clamou dizendo, onde está o Deus de Elias? Tocou na água. O que aconteceu com a água? As águas se apartaram. E ele atravessou o Rio Jordão em seco. Aleluia, Deus. Pela fé, irmãos, o profeta Elias derrotou 450 homens de Baal. E além do mais, irmãos e irmãs, ele pediu para colocar, pode jogar água aí, pode jogar água aí, porque a hora que eu dobrar o meu joelho e clamar ao Deus Todo-Poderoso, até a água, o fogo do meu Deus queima. Aleluia! Glória a Deus! A fé do homem de Deus
mulher de Deus tem que ter uma fé inabalável. Que Deus que você crê, irmã? Que Deus que você crê, irmão? Que Deus que nós cremos? Glória a Deus. Nós temos que crer naquele Deus que é o Deus do impossível. Que para Ele não há impossível, para Ele tudo é possível. Mas muitas vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. E como limitamos? Mas pela fé. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé. Até pela fé o mundo foi criado. Até pela palavra o mundo foi criado. Até pela palavra nós fomos criados. Glória a Jesus. Então, tudo gira em torno da fé. Tudo é de acordo com a fé. Ô irmãos e irmãs, tem homens, tem mulheres, tem irmãos, tem irmã que fazem eles campanha e de repente até hoje não alcançaram a bênção. Mas tem aquele irmão, tem aquela irmã que começa a campanha de 7 domingos, não chega nem na metade da campanha, já alcançaram a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque sua fé é gigante, porque a sua fé é inabalável. E é esta fé que o Senhor quer colocar em nossos corações a partir desta noite. É esta fé, para que nós saibamos o que nós viemos fazer realmente dentro da igreja. O que nós viemos buscar realmente aqui. Se nós viemos buscar algo do homem, com certeza nós sairemos decepcionados. Mas se viemos buscar algo de Deus, o inimigo pode lutar, o inimigo pode tentar colocar barreiras, o inimigo pode tentar colocar dificuldade, mas se ele colocar muralhas, pode ter certeza que pelo poder do Espírito Santo de Deus, se nós não conseguirmos ultrapassar esta muralha, nós saltaremos esta muralha pelo poder que há no nome santo e poderoso de Jesus, porque Jesus está aqui nesta noite para acrescentar a nossa fé, e Ele vai acrescentar a nossa fé. Oh, glória a Deus, aleluia! Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele e por ela, depois de morto, ainda fala. Está vendo? Aquele sacrifício que Abel ofereceu a Deus, que Deus se agradou até em pleno século 21, está sendo falado daquele testemunho, da fé de Abel. Até hoje se fala da fé de Abraão em Deus, quando o Senhor Deus falou para ele levar o seu filho Isaque para o Monte Moriá e lá sacrificar aquele menino. Glória a Jesus. Até hoje, irmãos e irmãs, se fala desta fé. Se Jesus não vier daqui 50 anos, será que nós teremos um testemunho que vai servir para a eternidade? Será que nós vamos ter um testemunho que vai servir para a eternidade? Glória a Deus, aleluia. Que testemunho é este? Que testemunho é este? É a nossa obediência, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia desceu da glória, transformou-se como homem e se formou como homem nesta terra, e foi um dia crucificado,
foi sepultado, mas ele sempre falava que ele iria ser morto, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E irmãos e irmãs, e que alegria é a nossa! Aquele Jesus que ressuscitou é o mesmo que está falando conosco aqui agora. Oh, glória a Deus, aleluia! Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Glória a Deus. Se isso aconteceu com Enoque, se isso aconteceu com Elias, nós também podemos alcançar esta bênção. Nós podemos fazer parte desta bênção. Por que não? Glória a Jesus. Eles eram homens sujeitos como nós. Mas o seu testemunho diante de Deus eram irrepreensíveis, inculpáveis. Por isso que eles nem provaram a morte, mas o Senhor tomou para si. Pode ser que aconteça conosco. Por que não? De repente as trombetas podem soar nesse exato momento. E aqueles que estiverem preparados não provarão a morte, mas serão transladados para o céu com Jesus, para morar para sempre, para morar na eternidade com Jesus. Nós temos que ter esta fé, irmãos. Porque quem tem fé, nada consegue derrubá-lo. Nada consegue afastá-lo do caminho de Jesus. Aleluia. Aquele que tem fé, aquela que tem fé, por mais que ele sofra afronta dentro do seu lar, junto da sua família, ele não vai se desgarrar do caminho do Senhor. Glória a Jesus. Ela não vai se desgarrar no caminho do Senhor, mas ela tem fé, ele tem fé, que um dia esta mesma pessoa que está criticando ele, que está criticando ela, estará juntamente com ele, estará juntamente com ela, na presença de Deus, glorificando e dando glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esta que é a fé. Esta é a verdadeira fé. Se os homens do passado alcançaram esta fé, por que nós não podemos alcançar? É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus. O Senhor quer acrescentar a nossa fé na noite de hoje. Para que nós creiamos mais no seu poder. Para que nós saibamos, irmãos, que o poder dele não é ilimitado. Aliás, que o poder dele não é limitado em nossa vida. O poder dele é ilimitado. Não há limite para o poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Ora, ele faz uma ressalva aqui, irmãos. Ele faz uma ressalva aqui, irmãs. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu creio, irmãos e irmãs, que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite não temos fé em Jesus, não professamos fé em Deus, jamais. Porque se nós não tivéssemos fé e crescêssemos na nossa bênção, na nossa vitória, não estaríamos aqui nesta noite. Sei lá onde estaríamos, mas aqui não. Mas se a nossa fé está firmada em Jesus, se a nossa fé está firmada em Deus e na palavra do Senhor, é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E tenho certeza e fé que já todas estão recebendo as mais copiosas bênçãos do Senhor Jeová nesta noite. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nada sem fé, irmãos, funciona. Glória a Deus, aleluia. Nada sem fé. Se não tiver fé,
Nem força para orar, ele tem. Nem força para orar, ela tem. Vai orar para quem? Você não tem fé? Você vai orar para a parede? Você vai orar para quem? Para você ter fé, através da tua fé, você vai dobrar o teu joelho. E você vai, através da fé, você vai sentir que você está ajoelhada diante de Deus. Glória a Jesus. E através da fé que você vai lançar as tuas ansiedades aos pés de Jesus e consequentemente Ele ouvirá dos céus, sarará os seus pecados, sarará a sua terra, perdoará os seus pecados e vai dar a bênção e a vitória que cada um veio buscar aqui nesta noite. Eu creio que pelo fato de eu estar aqui nesta noite, eu já estou sendo abençoado por Deus. Mas eu não fui revelado. Como não? O Senhor revelou a sua palavra para mim aqui agora. E é através desta palavra que nós estamos sendo abençoados nesta noite. Irmãos, irmãs, a fé é algo tremendo. É através da fé que nós recebemos as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor. Em Tiago 1, versículo 3, irmão, diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Está vendo? Aquele irmão, aquela irmã que tem fé, ele tem paciência para esperar o tempo certo para Deus abençoá-lo. O tempo certo para Deus abençoá-la. Mas muitas vezes, irmão, irmã, aquele homem, aquela mulher, ele quer a bênção tão rápido que ele fica afoito, e no segundo dia da campanha, não vou mais para a igreja porque eu não recebi, nem revelado eu fui, nem revelada eu fui, pois eu não volto mais na igreja. Está vendo? Está vendo que você está faltando paciência, além de fé, está faltando paciência em você? Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. É assim. O Senhor Deus, o Senhor Jesus tem a maneira dele trabalhar, não é a nossa maneira, irmãos. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus sobre toda a face da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, enfim, e por aí vai. Então esse é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Até mesmo na parte ministerial, irmãos, o tempo é de Deus, não é tempo do homem. Muitos querem ser o que não estão podendo ser, mas deixe no tempo de Deus, que Deus vai fazer a diferença na tua vida espiritual. É o tempo de Deus, irmãos, é o tempo de Deus. E a palavra de Deus também diz, irmãos, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você não viver através das boas obras, sem ela, a fé, ela quase subsiste. Então muitos falam assim: mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas eu vou na igreja quando eu quero. Eu tenho fé em Deus, mas eu faço o que eu quero lá na igreja. Então essa tua fé está bem fraquinha. Porque a palavra de Deus, ela diz, irmãos: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Então um tem fé e outro tem obras. Mas os dois não andam
não pode andar em separado. Não pode andar em separado. Porque a palavra de Deus diz, ó, mas dirá alguém, ou seja, alguém pode dizer para você, mas eu tenho fé, irmã. Eu tenho fé. Mas não tem obra. Porque não ora, porque não jejua, não santifica. A obra é jejum, santificação, na presença de Deus. É obra. O irmão, mas alguém falou para o irmão, mas eu tenho fé, irmão. Eu tenho fé que um dia eu vou aceitar Jesus. Pode ser que esse dia não chegue para você. Porque você deixou de executar a tua obra, que é a confissão a Jesus como teu Salvador. Talvez esta fé, talvez você vai morrer só com essa fé. Você vai morrer com a fé, mas vai morrer sem salvação. Mas alguém diz, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas mostra-me a tua fé. Que fé? Que fé que você professa? Que fé que você professa? Porque eu tenho as obras. E mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Me mostra a tua fé sem as tuas obras. Que fé é esta? Que fé é esta? Mas eu te mostrarei a minha fé pela minhas obras, que é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui agora. Aleluia! Está vendo como os dois andam juntos? Fé e obra e fé, todos andam juntos, irmão, nada anda separado. É por isso que Deus quer operar em nossa vida. É por isso que Deus quer operar em nossos corações, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, irmãos e irmãs. Só para você ter ideia, Isaías 45. Isaías 45, de repente você nunca ouviu uma palavra dessa. Mas eu leio para você. E a partir de hoje você não vai esquecer mais. Por quê? Porque é Deus que está falando com você aqui agora. Quantas que outrora carregavam uma imagem de escultura pesadíssima, pensando que estava agradando a Deus, até arcado, e pensando que estava agradando a Deus, estavam nada, estavam perdendo o seu tempo, porque a palavra de Deus diz, Isaías 45, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que és capazes das nações, nada sabem os que conduzem procissões às suas imagens de esculturas, feitas de madeiras, e rogam ao Deus que não pode salvar. Aleluia, Deus. Essa palavra não é do pregador, mas essa palavra é verdadeira. Essa palavra é de Jesus para nós nesta noite, que não podemos ter fé nisso ou naquilo, mas temos que professar a nossa fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, glória a Deus, aleluia! Temos que professar nossa fé em Jesus. Somente Jesus. Quando chegarmos à igreja, não vamos contar o nosso problema para o irmão, para a irmã, mas vamos contar só para Jesus. E não precisa, baixinho, só mentalmente: Senhor, hoje eu quero minha bênção. E Ele ouvirá dos céus, sarará a sua terra. E Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará as suas enfermidades. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.